a partida, mas nesse trecho ele não está falando do Galopo e do Luan, os personagens que fizeram gols no Clássico. 3-1, São Paulo tem a segunda melhor campanha. Bom, Tironi, na verdade, jogo, pouco acrescentar o que os dois falaram. Só acho que quando tem uma condição dessa de gramado, obviamente o time que aproveitar melhor a bola parada e errar menos vai sair vencedor. O curioso é que o Santos tem um time com uma média de altura maior que a do São Paulo, ou acima, e é pior no jogo aéreo que o São Paulo. O São Paulo hoje tem um bom batedor de faltas, escanteios, o Wellington Rato. Abriu o placar e depois poderia ter goleado até, porque o Santos, de fato, sucumbiu depois do segundo gol e a expulsão do Lucas Pires. Tem o jogo e o pós-jogo, Tironi. Na verdade, o São Paulo tem sempre 3 capítulos, né? É o jogo, a entrevista do Rogério, que fala sobre um pouco o jogo, muito sobre o clube e muito sobre os jogadores, e uma terceira parte que é o departamento médico do São Paulo. Que também é uma convivência. Falou um pouco ali. Então são 3 tópicos sempre que a gente tem que discutir. O último, que é o departamento médico do São Paulo, ele falou um pouquinho, ou as lesões do São Paulo, até a semana passada, a segunda-feira que a gente estava aqui, eram lesões de trauma, várias. O São Paulo entrou lá para jogar contra o Bragantino com 10 desfalques. A partir do jogo do Bragantino, quarta-feira passada, começou uma série de lesões musculares. Aí é uma coisa um pouco diferente. Erisson, Nestor, David, ontem 3 jogadores que vão ser examinados hoje. O Wellington, esse teve lesão com certeza, Alan Franco talvez, e Orejuela. Então, massa, em 5 dias, 6 lesões musculares. A lesão muscular tem uma série também de explicações. Não teve isso no ano passado no Palmeiras. As lesões do São Paulo, a demora do departamento médico, elas vêm da época do Fernando Diniz. Foram a justificativa da saída do Crespo, que tal do preparador físico argentino. Exigia muito do time, afinal, não era? O preparador físico do Crespo, que é o Corran, já está na Argentina há algum tempo. E o São Paulo segue sofrendo com lesões e a demora de recuperar jogadores. Esse é um problema crônico do time. O Rogério preservou o departamento médico do time e também a preparação física da comissão dele. Eu sei que metade do time não fez a pré-temporada. Todo mundo chegou, o Erisson acabou de chegar, fez pré-temporada, não, estava jogando em Portugal. David fez pré-temporada no Inter. Então, não é que todos os jogadores do atual elenco fizeram a pré-temporada, que seria o ideal, e estão no mesmo ritmo dos outros. Não. Mas também tem aquelas questões de demora de recuperação para jogadores de determinadas posições, sobretudo a parte defensiva, tipo Igor Vinícius, Diego Costa. O fato é que, vou encerrar o capítulo lesão, contra a Inter, provavelmente quarta-feira, 16 ausências. Nenhum time do Brasil tem 16 ausências, pode procurar aí, ainda mais no segundo mês da temporada, 16 ausências. O jogo, o resultado, eu acho que o São Paulo teve méritos, jogando de uma forma um pouco diferente, não só pela água, um sistema tático um pouco diferente, que não tinham pontas ontem. O time jogou mais pelo meio, aliás, também na água, as laterais ficam mais, digamos, hidratadas e o jogo corre mais pelo meio ou pela bola parada. Então o São Paulo foi mais forte no meio e assim veio. O torcedor de São Paulo que tomou chuva ontem ou desligou a televisão depois do jogo, 3-1, gols dos caras que eu gosto, torcedor de São Paulo. Caleri, Galopo e Luan, que entrou, fez gol. Galopo fez mais um, vice-artilheiro do campeonato. Caleri fez seu primeiro. Boas notícias. Cara, você vai pós a entrevista, é uma coisa incrível. A capacidade de automutilação, quer dizer, na verdade não é automutilação, né? De mutilação do próprio time é uma coisa absurda nas palavras do Rogério. E acho que tem uma questão que, para mim, é cada vez mais explícita, que o Rogério, que é o treinador que mais fala verdades depois das partidas, se você pergunta uma coisa, ele é capaz de responder sobre os 23 jogadores do elenco e expõe e tal, não sei o que lá. Para nós é muito interessante e rico isso, porque a gente tem assunto todo dia a gente tem assunto. Uma coisa que não, para mim, não condiz com
um bom treinador é quando o campo, que é a expressão que a gente fala, o campo fala ou o campo grita e o treinador reluta. O Rogério Ceni tem convivido com isso desde que voltou ao São Paulo. O Caleri hoje só é titular do São Paulo porque o campo falou e gritou durante o ano passado inteiro. Ele teve que fazer 50 gols na temporada para, contrariando o estilo de centroavante que o Rogério mais gosta, ser titular do São Paulo. E agora é a vez do Galopo, o campo urrando que o cara precisa jogar. O cara faz gol todo jogo, ele é inteligente, passa bem, tem domínio, joga bem na esquerda, joga bem de centroavante, joga bem no meio. E o Rogério reluta em aceitar a evidência. E foi isso no tema da coletiva. O próximo campo a falar ou a gritar vai ser o Luan. Ah, tá ainda fora de forma, voltou 8 quilos mais magro e tal. Só que quando ele entra, ele faz gol. Faz gol contra o Palmeiras, faz gol contra o Santos, faz gol contra o Atlético Goianiense na última. É um volante que faz gol. Né? Tem um certo poder. Então, assim, eu, sinceramente, acho que, abraçado pela arquibancada, e teve até o nome gritado lá, Mancini, o melhor goleiro do Brasil, embora é um canto que diz muita coisa, né? Não existe um canto pro treinador. Tal, é o melhor goleiro do Brasil. Não é mais goleiro, é treinador. Nós temos que analisar o Rogério treinador, e não o Rogério goleiro recordista do São Paulo. E como treinador ele tem uma série de ressalvas a fazer. Sobretudo, a questão no trato das suas preferências em relação aos jogadores, que muitas vezes são discutíveis, no mínimo discutíveis. E, de novo, se o campo falar e o campo ganhar, o São Paulo fica mais próximo de ganhar. O que eu quero dizer, se jogar o Caleri, se jogar o Galopo, se jogar o Luan, o São Paulo vai geral maior do que os outros. Enquanto o Rogério insistir contra as evidências, vai ser mais difícil o São Paulo ganhar. Esse é o resumo, mais uma vez, de um jogo. Pode ser, às vezes, na vitória, como foi ontem, com todos os méritos, pode ser na derrota, como foi contra o Brasil. Se a arquibancada é soberana, o campo, então, quer dizer, o campo manda. Então, não adianta ir contra o campo. Não adianta dar murro em ponta de faca desse jeito que ele insiste em fazer sempre. Massa, você falou que o número de contusões do São Paulo foi o número de contusões do Palmeiras ao longo da temporada inteira. Não teve isso. Muscular não teve. Muscular nem teve. Essa semana, né? Nessa quantidade não teve contusão muscular no Palmeiras no ano passado. Essa é uma questão. E a outra, eu sempre gosto de pontuar essas coisas, estamos falando de um jogo que o São Paulo ganhou. Sim. Um clássico, em que o jogo estava meio resolvido com 20 minutos de jogo. E ainda assim, a conversa, se o Ceni fica, se ele é perigoso. Essa conversa não existe, né? Essa conversa existe. Vem aqui, essa conversa não existe. Mas é bom você deixar claro que para a direção, para o presidente do São Paulo, para a torcida mas para do São Paulo, para existe, Cyber São Paulo, sim, senhor. Existe muito. Sim. Sim, fala. Então, cara, assim, o Tiras, fala aí. Tem algumas coisas da coletiva que eu vi inteira, né, ontem, e duas delas me chamam a atenção. A primeira é a respeito do Luan, quando ele fala com um tom que me pareceu um pouco irônico, né? Legal que ele ajoelhou, comemorou com a torcida. Será que ele... Eu não lembro exatamente as palavras, eu não quero ser leviano, quero ser mais justo com o que eu entendi. Será que ele quer mesmo ficar no São Paulo? Será que é essa a questão? E esse não é um problema dele, treinador. Se o cara tem contrato até dezembro, o cara serve para jogar no São Paulo, ele escala. A direção é que tem que cuidar se ele vai ficar, se ele vai embora, se ele vai sair, se não... Sabe? Isso você pode fazer na base, no profissional não. Ele é a direção do São Paulo. Então era onde eu iria chegar e você já ratificou. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria lembrar a vocês é que ele fala que tem 6 jogadores no time dele que se desgastam muito fisicamente por causa do modelo que ele impõe. E que neste modelo, os 2 volantes ou os 2 jogadores de meio campo têm que ter energia até o final. Então, assim, é o modelo dele, é o que ele pensa, é o que ele quer que o São Paulo jogue. Talvez... Ótimo ponto. Talvez... Só fazendo a ressalva que muitas vezes eles têm, como fez ontem, que substituir o volante mais atlético antes do final, porque ou o cara está amarelado ou o cara está errando tudo. Então, os volantes dele não estão jogando o tempo todo, certo?
tá aí, né, galera? Todos os créditos aí pra Band Esporte, link da Band Esporte, programa G4 na descrição aqui, tá? Primeiramente. Esse negócio com o Luan e Galo, cara, esse negócio eu não sei o que tá acontecendo com o Rogério. Eu não sei se é a diretoria que eu me lembro que a diretoria falou que só ia botar jogador pra jogar se renovasse o contrato e tal. Não sei se é por causa disso, eu não sei, né? E sobre o Galo também, cara, o cara tá voando em campo, velho. Então é coisa que realmente eu acho que é mais fora de campo do que em campo, cara. Eu sinceramente não sei, né? Rogério Ceni manda no São Paulo, então ninguém vai lá. O Casares não vai lá, o Belmonte não vai lá reclamar com o Rogério, esquece isso. Né? Mas ganhou ontem, né? Isso que vale. Vitória convincente, jogou bem. Independente se foi expulso ou não, né? Merecidamente foram expulsos jogadores do Santos. São Paulo jogou muito bem, né? E agora joga quarta contra a Inter de Limeira com 16 desfalques. Então, departamento médico do São Paulo horroroso, preparamento físico do São Paulo horroroso, e departamento médico a gente já sabe que não é bom. Então, comenta a opinião de vocês, o que você acharam do jogo de ontem, e a declaração do Rogério também, e a análise dos comentaristas aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!